A paz do Senhor, irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso canal. Eu sou o pastor Emerson e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema de hoje é extremamente propício para o que nós estamos vivendo, certo? É um tema extremamente acertado, tá? Para esta situação, para a nossa atualidade. Nós vamos falar sobre o Senhor Jesus cura hoje, é a lição de número 10. E por que é propício? Nós estamos, irmãos, como no meio desta pandemia, né? Hoje está tudo fechado, nesta semana, aqui no Paraná está tudo fechado, previsão de fechar mais. E está todo mundo preocupado com vida, com morte, com saúde. Mas nós, pentecostais, nós temos a mensagem para esse tempo. A mensagem do Senhor que cura. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos ali para o nosso textuário. O nosso textuário diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então preste bem atenção. O salmista vai linkar a iniquidade e a enfermidade, o perdão e a cura, tá? Porque isto anda junto, na visão pentecostal, isso anda junto, tá? Por quê? Porque o que é o pecado? O pecado é a morte espiritual. O que é a enfermidade? São consequências do pecado que nos levam à morte física. Ou seja, uma coisa está linkada com a outra. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 17, você vai ver que ali está a primeira referência à doença. A primeira vez que aparece a palavra doença. Não que não existisse doença antes, já existia. Mas ali aparece a primeira referência à doença quando Abraão desce ao Egito. O Senhor coloca uma enfermidade sobre Faraó e sobre o Egito. E quando Abraão sai, a cura vem sobre eles. Mais para frente, nós vamos ver o ventre de Sara sendo sarado. Depois, nós vamos ver o ventre de Rebeca sendo sarado. E aí nós vamos vendo o movimento do Deus que nos cura. Mas a cura, ela está linkada a esta condição do homem servindo a Deus com inteireza de coração, abandonando o pecado e servindo ao Senhor. Tá? Nós vamos ver nesta lição que nem sempre cura é um fator demoníaco, precisa ser expulso, espírito de enfermidade, como a gente vê algumas coisas por aí. Mas no último tópico, eu vou te dar 2 versículos. Você já leu muito esses versículos e você não conseguiu compreender o que eles querem dizer, tá? E eu vou trazer para você uma revelação bíblica desses 2 versículos que vai falar da cura física e também da cura da nossa alma, tá? Nós vamos ver o Senhor nos curando por completo, ok? No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ter o seguinte tema: a cura divina na Bíblia. E nós vamos ter aqui 3 subtópicos. Primeiro, a saúde pública no Antigo Testamento. A prevenção de doenças é bíblica, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Veja bem, irmãos, a Bíblia, isso que nós precisamos ter em mente, ela trata do homem por inteiro, certo? O Senhor, Ele quer, segundo Paulo escreve, que nós apresentemos todo o nosso corpo, alma e espírito perfeitos ao Senhor. Tá? Então, a alma e o espírito nós cuidamos com oração, nós cuidamos com fidelidade, né, jejum, nós cuidamos com esse compromisso de estar mais próximos do Senhor. E o corpo, como que nós cuidamos? Alimentação, certo? Nós cuidamos atendendo a questão da nossa saúde, né? Graças a Deus o Senhor tem me livrado de pressão alta, tudo, mas eu tenho triglicerídeo, tá? E o meu é consideravelmente alto.
certo? E o que eu tenho que fazer? Com muito sacrifício, eu tenho que rejeitar tudo aquilo que vai fazer subir o meu triglicerídeo. Porque a minha ideia é ver os filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos, tá? Porque na minha família, meu avô morreu cedo, meu pai morreu cedo, e o que eu quero? Eu quero ver a minha família. Então o que eu faço? Eu procuro me cuidar. Então a prevenção de doenças, ela é bíblica, tá? Quando o Senhor ele estipula as leis dietéticas aos israelitas, não é simplesmente para que os israelitas não comessem porco, mas é que o porco, ele come tudo que vem pela frente, galinha come tudo que vem pela frente, entendeu? Então, se não for bem cuidado, agora imagine eles estão em praticamente 600 mil homens, 3 milhões mais ou menos de pessoas andando pelo deserto, tá? Eles vão lá, eles jogam o resto de alimento pelo caminho, eles defecam em qualquer lugar e o animal vai e come. E nós sabemos o quanto de vermes isso traz. E isso o homem comeria. Então, tudo que o Senhor fez, as leis cerimoniais, as leis de higiene, tudo tem a ver com a questão da saúde pública, tá? Por quê? Lá no Egito já havia cirurgia de crânio, eles já faziam cirurgia de crânio, certo? Já fazia cirurgia de retirada de rim, transfusão de sangue. Então existia uma série de cirurgias que já era feita lá naquele período. Mas o que acontecia? Não existia toda a tecnologia, asepsia. Então muitas pessoas, mesmo com as cirurgias que para eles eram extremamente avançadas, as pessoas morriam. Por quê? Existia não os médicos como nós conhecemos hoje, mas existia o xamanismo. O que era o xamanismo? Eram os xamãs, eram os médicos que curavam via espiritualidade. É o que se tem por aí hoje, benzimentos, garrafadas, certo? Esses medicamentos, né, naturais que eram linkados com divindades sobrenaturais. Então, a medicina, ela era mais algo esotérica do que científica. Então, o que acontece? Nesse período, a saúde pública era extremamente precária, tá? Tanto na época de Moisés, tanto na época de Jesus, a questão dos enfermos era absurdo, era algo monstruoso. O que nós vamos ver? Nós vamos ver que quando Jesus chegava em determinado lugar, as pessoas avolumavam, vinham uma grande quantidade de pessoas. Por quê? Porque eles viam nele a possibilidade de cura, certo? De restauração. Por que nós pregamos que Jesus cura hoje? Porque a manifestação da cura é a manifestação da presença de Jesus, e esta presença de Jesus atrai as pessoas que vêm em busca da cura. E além da cura, eles recebem a salvação em Cristo Jesus. Porque quando nós somos curados de determinada enfermidade. Possivelmente, mais para frente, nós seremos acometidos de outras, tá? Mas, a partir do momento que nós encontramos a Cristo como Salvador, nós não estaremos mais sujeitos à morte. Então, o ministério de Jesus de cura era um atrativo para o foco principal, que era a alma. O Senhor curava o corpo, mas ele mirava a alma. Lembra do cego de Jericó? O cego de Jericó, ele simplesmente queria ver. Ele queria ver, tá? Quando o Senhor cura, o Senhor diz, entrou salvação. Não somente cura, mas salvação veio junto. Aquele homem ouviu, compreendeu a palavra de Cristo. No Antigo Testamento, as coisas eram muito mais complicadas, né? E isso veio até a descoberta da penicilina, antibióticos, e começou a se criar soluções de vidas. Eu com a minha esposa estávamos vendo jornais antigos, né? E no começo do século XX, 1900 e alguma coisa, uma notícia. Senhora, né? Senhora, de idosa, de
45 anos. 45 anos era tido como velho, como velha já, por causa da questão, as pessoas viviam pouco. A perspectiva de vida antes dos antibióticos era 50 anos. Nossa, quem chegasse a 60 era muita coisa. Hoje eu estou com 43 anos, né? E eu acho que eu sou piá de tudo, né? A lataria ajuda, né? Então, o que acontece? A questão da saúde pública hoje melhorou muito. A perspectiva de vida está cada vez mais aumentando. Meu avô morreu cedo, mas a minha avó morreu com 83 anos. A outra avó minha, 91 anos. E nós encontramos, eu cuido numa igreja onde boa parte dos nossos irmãos já estão acima de 60 anos e com muita lenha para queimar. É a questão da saúde pública. Mas também, no meio da igreja, o Senhor vai curando as enfermidades do seu povo, vai restaurando, vai levantando. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos isso. A questão da prevenção, nós precisamos nos cuidar. Você toma remédio para hipertensão? Continue tomando. Toma remédio para diabetes, controle o seu açúcar, certo? Isso faz parte do que ficou para nós nos cuidarmos, tá? Nos cuidarmos. A minha esposa passou por um tratamento de câncer, certo? E ela fez todo o tratamento. E o que ela faz hoje? Ela se cuida, toma o remédio, toma esse remédio, vai tomar por 10 anos, toma o remédio. Então, faz parte da nossa vida, tá? Por quê? Porque o Senhor, Ele nos cura, mas Ele também usa a medicina, tá? E nós vamos falar de cura agora nesse próximo tópico. Irmãos, a aula está sendo bênção para você? Tem te ajudado, te instruído? Tem te ajudado na tua aula da escola dominical? Então deixa eu pedir para você, se inscreva aqui no canal, deixe sua inscrição, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, eu gosto de responder o seu comentário, certo? Tem alguma dúvida? Coloque aí e é sempre um prazer ter você conosco, tá bom? Deus te abençoe. Na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar dois textos, tá? Um que está em Isaías 53, 4, 5 e 6, e outro que está em Mateus 8, versículo 16 e 17. Tá? Em Isaías 53, ele vai usar um texto que para nós é muito conhecido e muito citado, que ele vai dizer assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si, e nós o reputamos como aflito e ferido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, olhe só, o Salmo 103 já vai juntar cura com perdão. Isaías, né, tendo uma visão profética do Messias, né, da crucificação, ele vai dizer o quê? Que esse Messias que está sendo morto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tá? Alguns das teologias liberais, teologia da prosperidade, vai dizer, esse tomou sobre si, que o crente não pode ficar doente, porque se Jesus já levou as nossas enfermidades no Calvário, nós não podemos ficar doentes. Não é a nossa visão, tá? Mas quando a Bíblia diz que ele tomou sobre si, ou seja, ele tirou de nós e nos levou sobre ele, colocou sobre ele todas as nossas enfermidades. Ou seja, as nossas enfermidades estão nas mãos dele. Ou seja, a possibilidade de cura está onde está? Nele. É ele que nos cura. Tá? Então, quando diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
está dizendo exatamente isso, que a possibilidade de cura, de levantar, de restaurar está nele. Só que ele não tomou só a enfermidade, ele tomou as iniquidades. O que é iniquidade? É pecado. O que é transgressão? É quebra da lei. Então, quando nós olhamos para o Calvário, nós olhamos não somente o perdão do pecado, mas nós encontramos a cura. Quando Jesus ele está lá na cruz do Calvário e o soldado vai lá e fere o seu lado, o que vai sair? Vai sair sangue, libertação, sairá água, purificação. É por isso que os judeus tinham tantos ritos de purificação, e lavava roupa, tomava banho para poder se apresentar diante de Deus. É a purificação, certo? E nós temos a redenção. Quando nós olhamos e compreendemos que é Cristo que levou sobre si as enfermidades, nós vamos ver assim a nossa possibilidade de sermos libertos. O ministério de Jesus foi um ministério de cura. O ministério dos apóstolos, um ministério de cura, tá? Ministério de cura. Olhe bem, quando Pedro e João, Atos 3, estão entrando no templo, eles encontram ali o coxo. E Jesus, através deles, lhes cura o coxo. O que isso permitiu? Que o coxo ele entrasse no templo. Por quê? Porque aqueles que tinham defeitos físicos não podiam entrar. Certo? Ele não podia entrar no templo. Ele ficava ali na beira do templo. A cura física permitiu que aquele homem tivesse liberdade de cultuar o Senhor. Então, todas as vezes que o Senhor nos cura, e Ele cura, tá? Ele faz o quê? Que nós tenhamos liberdade na presença do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, não precisa de culto especial. Às vezes nós fazemos a título de chamar o povo de fora. Mas o Senhor nos cura em qualquer lugar, em qualquer situação, tá? O Senhor, ele faz coisas tremendas. Como eu falei, a minha esposa passou por um tratamento de câncer. E ela passou por todo o tratamento. Toda a quimioterapia, cirurgia, radioterapia, ficou carequinha, né? Tudo. Tá. A minha menina, a minha filha, quando ela era criança, ela tinha alergia à lactose. Intolerância, né? Você ainda come e passa um pouquinho mal. Agora, alergia, você não pode com nada de lactose. E nesse tempo, a nossa condição financeira era razoavelmente boa. Então, nós gastávamos muito dinheiro, tanto com o médico quanto com alimentos para ela, e era aquela coisa. Daí, nós fomos para trabalhar só na obra. A nossa parte financeira mudou muito, né? Porque nós vivíamos só do salário da obra. E o que aconteceu? Um dia ela teve uma crise. Nós não tínhamos dinheiro para ir no médico, nós estávamos longe, nosso carro não ajudava muito. Naquele dia, eu já era presbítero na igreja, numa madrugada, eu dobrei o meu joelho, clamei ao Senhor, peguei o óleo de unção e ungi minha filha. E o que aconteceu? Depois daquilo, nunca mais ela teve problema com lactose, tá? Alergia. Às vezes come alguma coisa e outro não faz bem, mas nada à semelhança do que era. Nós quase perdemos, acho que umas 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque o Senhor nos cura. Ele pode usar os médicos para nos tratar. Quando nós estávamos com a Josiane, né, fazendo tratamento, nós distribuímos Bíblia, folheto, aconselhamos, levamos pessoas a Cristo. Nós aproveitamos o tempo daquela enfermidade que nos levava a pessoas que estavam doentes, não só físicas, mas espiritualmente também. Nós levamos palavra, levamos salvação, levamos Bíblia, doamos livro. Nós fizemos o trabalho que nós podíamos. Então o Senhor às vezes permite as enfermidades para que nós sejamos testemunhas dele.
Mas tem momentos, como aconteceu com a minha filha, que o Senhor estende as mãos e é curada imediatamente. E acontece como tem o meu filho. O meu filho nem gripe pega, né? O meu filho anda descalço, toma gelado, é um piá de 13 anos e ele, a saúde é um absurdo de como é boa a saúde dele. E é isso que o Senhor faz. Ele trata cada um de uma forma, mas é Ele que nos cura. Na igreja nós temos visto muito isso, certo? O Senhor libertando pessoas do pecado, libertando pessoas das obras demoníacas, mas também libertando as pessoas das enfermidades, né? Esse tempo atrás tinha um irmão da igreja que estava com um problema na perna, ele, por causa do serviço dele, e no culto, pregando tudo, veio esse sentimento forte, chamei o irmão para frente, oramos com ele e ele saiu curado. E não somente ele, mas uma carrada de irmãos, isso acontece. Por quê? Porque a cura pertence ao Senhor. E qual é o nosso trabalho? Pregarmos sobre ela. Lembrarmos os irmãos sempre sobre ela. Irmãos, tem um remédio na igreja que está sendo deixado de lado, que é unção com óleo. Tá? É unção com óleo. Hoje, unção com óleo está para ungir carro, ungir casa. Unção com óleo não é para isso. Unção com óleo é para os enfermos. Para isso. E veja bem, e não é o óleo que cura, né? É a oração da fé. Um dia veio o irmão Emerson, unge o óleo para mim. Eu falei, como que faz isso? Eu não sei. O meu avô ungia com óleo de cozinha. Né? Quando não tinha, ia em algum lugar, precisava, não tinha, meu avô ungia com óleo de cozinha, né? Hoje nós temos olhinho cheiroso, tudo, mas, irmãos, não é o óleo que cura, é a oração da fé, é a nossa fé inabalável no Cristo ressuscitado. Aqui no tópico 3, nós vamos falar sobre a cura divina e os desafios atuais, tá? E nós também vamos ter 3 tópicos: as doenças, as enfermidades entre os crentes, não confundir doença com possessão maligna. Tá? Primeiro, doença. Hoje nós estamos vendo uma gama monstruosa de doença. Ah, irmãos, mas antigamente não tinha. Não é que não tinha, é que nós não tínhamos tecnologia para descobri-las. Antigamente as pessoas morriam, fulano morreu de causa natural. Não, às vezes não era de causa natural. Às vezes era um infarte, né? Às vezes era um câncer que tomava conta da pessoa e a pessoa não sabia e morria, certo? Então era N situações, tá? Porque primeiro, a morte não é natural. A morte é consequência do pecado, ok? Nós precisamos deixar isso bem claro, a morte não é natural. A morte é uma reação do pecado, tá? O salário do pecado é a morte, ponto. Então a morte não é natural. Mas o que acontece hoje? Cada vez mais doenças, e não somente doenças físicas, doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças físicas. Ou seja, nós precisamos tratar o homem por inteiro. O primeiro tratamento é a cura do pecado, certo? Aceitou a Jesus como Salvador, as coisas já começam a melhorar. Daí nós vamos ver as curas emocionais, traumas, certo? Situações que aconteceram no passado, curas, enfermidades psicológicas, coisas da mente, certo? Nós temos uma série de enfermidades que atacam a nossa mente e também o nosso corpo. Então, e veja bem, irmãos, esse é um corpo físico e ele está sujeito a enfermidades, mesmo que nós nos cuidemos. Eu falei no começo que eu tenho triglicerídeo, certo? O médico falou para mim, se eu viver à base de água e alface, certo? Meu triglicerídeo vai ser alto. Por quê? Porque é algo genético, ou seja, algo que vem de pai, de mãe, de avô, tá? Então eu tenho que ficar à base de remédio e tenho que me cuidar. E eu não posso fazer nada com isso. O Senhor pode me curar, eu peço constantemente para Ele que Ele me cure, me livre disso. Mas nós temos, né, enquanto não chegar à sua vontade. Então nós temos, irmãos, doenças de tudo quanto é jeito. Tá? Nós estamos no meio de uma situação monstruosa, que uma gripe que, em tese, uma gripe que começou o ano passado,
hoje se transformou numa convulsão mundial, certo? Que não existe vacina suficiente, não existe dinheiro suficiente para comprar, é essa monstruosidade. Então nós estamos o quê? As doenças estão cada vez mais aumentando. E isto é sinais dos tempos do fim, tá? E muitos crentes, crente que está em pecado que pega a doença. Não é, irmãos, não é assim. Muitos homens santos, santas mulheres de Deus, estão morrendo nas suas enfermidades, morrendo nos seus leitos. Então, as doenças estão no nosso meio também, tá? E nem sempre, irmãos, as doenças, elas são obras malignas. Nós vamos ver Jesus expulsando o espírito de enfermidade da mulher encurvada, tá? Mas as enfermidades, às vezes igual o paralítico, o cego lá no tanque de Siloé, perguntaram, quem pecou, esse ou seus pais? Falou, nenhum dos dois. É para que a glória de Deus se manifeste. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes estão expulsando doenças que a pessoa não tem, tá? Esses tempos, novembro, dezembro, aconteceu um negócio comigo, eu fui atacado de um surto de furúnculo. Irmãos, e foi terrível, terrível mesmo, certo? Eu acordo todo dia cedo, mas de ficar arrebentado, não conseguia andar, não conseguia sair. E eu liguei para um amigo, um grande amigo. Falei, pastor Gidalte, eu tô assim. Pastor, isso não pode ser coisa mandada, obra espiritual? Ele olhou por telefone, ele falou para mim assim, Emerson, a tua vida está bem com Jesus? A tua vida está certa? Eu falei, tá, pastor, a gente procura fazer certo, orar, fugir do pecado, viver uma vida santa. Ele falou, então, irmãos, essas coisas não entram em você, certo? Não entra, certo? É coisa mandada, a gente tem coisa mandada, trabalho feito, isso pega com os outros, né? E nós oramos juntos, a partir daquele dia eu comecei a melhorar. Só que o que aconteceu? Um mês depois o meu amigo morreu pelo Covid, entendeu? O pastor Gidalte, um santo homem de Deus, com um ministério de cura e libertação, um ministério. Eu vi muitas pessoas sendo curadas e libertas por ele. E nós oramos, entramos em campanha de oração, muitas igrejas orando por ele, e o Senhor o recolheu. Por quê? Porque as enfermidades, elas vêm sobre nós, certo? Ele orou comigo e eu comecei a melhorar a partir daquilo. Tive mais uma ou outra crise de furúnculo, mas passei a melhorar. E aquele homem usado por Deus, ele foi acometido do Covid e faleceu, tá? Então, irmãos, as enfermidades, elas nem sempre são malignas, tá? Mas o que nós precisamos compreender? E lembra que eu falei que eu ia ler um texto que você já ouviu muito, mas você não prestou atenção? Olha lá, Tiago, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Está escrito assim, entre vós há alguém enfermo, ore. Há alguém que se sente feliz, cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam em o nome do Senhor. A oração da fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então veja bem, Tiago, ele vai usar 2 pontos aqui. A pessoa está enferma fisicamente, ele vai chamar os presbíteros, que irão ungí-lo. E nesta unção, na oração da fé, veja bem, na oração da fé, a pessoa será levantada. Mas também existe outra questão, que é a confissão. Tá? A confissão é um meio de cura. A confissão dos pecados é um meio de cura.
É uma cura interior, é uma cura na mente. O que nós temos visto hoje, irmãos? E isso acontece muito. A pessoa vem para o culto de ceia, não participa da ceia. Ah, por quê? Ah, é porque eu estou com problema, eu briguei. Na próxima ceia eu tomo. Daí o que acontece? O inimigo vai e faz com que ele continue, certo? Nessa vida de pecado e vai se afastando. Quando nós confessamos os nossos pecados, o poder perdoador de Deus vem e nos cura, e nos liberta, e nos transforma. Quando a pessoa vem a Cristo, ele confessa os seus pecados a Cristo, e ele é perdoado, ele é restaurado. Então nós precisamos compreender que a cura, ela é física, emocional e espiritual. O Senhor, ele quer nos curar por inteiro. Ok? Espero que o Senhor fale com você e Deus te abençoe muito.